Então, nós vamos falar sobre o capítulo 7, o capítulo 8, capítulo 7, que fala sobre ele vai adiante de mim, baseado no Salmo 139, 3. E depois o capítulo 8, que ele também está por trás de tudo que nós fazemos, né? Então, está por trás de nós também. Então, à frente e por detrás. Então, o Salmo, eu queria ler com vocês o Salmo 139, pelo menos do 1 até o 5, para Gente, vocês, elas já estão já no próximo. para vocês verem, né? Michele, tá... Oi, Mi. A gente já começou, a gente vai começar, já oramos também. Nós vamos ler o Salmo 139, de 1 até o 3, Nossa, que fala assim, de 1 até o 5. Ó Senhor, tu examinas o meu coração e obrigado. conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces o meu pensamento. Tu vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou Agora dizer. tem que esperar daí, calma. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua Agora pode mão. ver. Vou pedir para todo mundo, então, ver se consegue mutar o fone. Acho que tá todo mundo, né? Tem alguém com áudio aberto? Não, né? Então, ouvi uma voz. Mas é. Então eu quero começar aqui falando sobre o capítulo 7. Ele vai adiante de mim. Esse autor, Ron, ele começa falando sobre um tempo que ele ficou perdido e sem GPS, né? Naquela época, acho que o GPS não existia. Eu sou do tempo que andava com GPS de mapa, né? A gente traçava o caminho no mapinha lá e ia colocando tudo lá, né? Então, muito legal que a gente, então, podia chegar nos destinos, mas nem sempre era na hora esperada, porque se perder era muito fácil. Outro dia eu estava num lugar, a gente aqui perto mesmo, já nessa, como é horrível isso, né, de ficar perdido. E daí eu tava num lugar, a gente foi para um lugar aqui, uma prainha de rio que tem aqui perto, mas a gente não esperava que lá não funcionasse telefone, não funcionasse GPS, não funcionasse nada. Aqueles postos de gasolina antigo da Texaco, sabe? Então, aqueles postos de gasolina antigo da Texaco, com aqueles ninguém na porta. E quando eu fiquei lendo isso aqui, Ana, eu acho que seu áudio tá aberto, tá tudo bem aí? Agora tá. Então, parecia que a gente estava perdido, né? A gente sabia onde a gente ia, o nome para onde a gente ia, mas a gente não sabia a direção. E sorte que daí o carro tem GPS e não precisava do celular para usar o GPS, só o GPS do carro, né? Então, daí o GPS do carro funcionou de uma maneira ou de outra, mais difícil, né? Porque o GPS, ele do telefone, ele atualiza toda hora, né? Então tem as estradas novas. Então a gente fez um caminho mais longo numa estrada mais antiga. Mas a gente encontrou um GPS. Então eu posso dizer que foi como aconteceu aqui com o Ron, que estava indo para uma igreja pregar e de repente ele, vou andar mais um pouquinho, vou andar mais um pouquinho e se viu perdido, né? E aí ele parou num posto de gasolina para pedir a informação
E o dono do posto, então, começou a dar as informações para ele, e foi aquela coisa, né? Informação, né? Para lá, não sei na onde, que tem um matinho verde, que tem um celeiro vermelho, que tem não sei o que lá. Você vira na casa do ciclano, na casa do fulano, que você vai chegar lá no lugar. Ele falou: pronto, lascou, né? Não é nem um jeito nem do outro, né? E, e como isso sempre acontece, né? Apareceu alguém lá depois que ele se viu completamente perdido e falou para ele: olha, você tá indo pregar numa igreja tal, tal, tal? Ele, tô. Ele falou: então, olha, pastor, por que o senhor não me segue simplesmente? Porque eu posso te levar até a igreja, eu conheço o caminho. E nessa hora, ele falou que ele se viu como quem está recebendo um cartãozinho de visita de Deus, né? Do tipo: olha, eu tô aqui, hein? Não esqueça, sou eu quem estou com você, né? Então, tudo que ele precisava era seguir. O nome da pessoa era Lili, um abençoado homem. Bastava manter os olhos nele e eu chegaria ao lugar certo na hora certa. E ele fala, né? Eu sabia exatamente o que ele levava na mão. Era o cartão de visita do meu pai. E aquilo ficou muito marcado, muito marcante, né? Para ele. E foi um longo caminho, mas seguindo outra pessoa, né? Foi mais fácil dele chegar. A Bíblia fala, né? Em Salmo 134, no versículo 139, versículo 5. As escrituras dizem: Tu me cercas, pões a tua mão. Sei que o Senhor vai atrás de mim e sei que ele vai adiante de mim. Por causa disso, porque ele já foi na minha frente antes que eu chegasse lá, eu mantenho os olhos abertos para as pequenas mensagens e cartões que ele deixa no longo do caminho. E eu fiquei pensando até mesmo, né, que às vezes não está escrito isso no livro, mas uma coisa que quando eu estava lendo, né, a respeito disso, o Senhor falou forte no meu coração. Quantas vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica sem dormir, porque a gente não sabe qual direcionamento a gente vai ter na nossa vida no dia seguinte. A gente às vezes está completamente perdido. E quantas vezes o Senhor está só querendo se apresentar para a gente através nesse caminho perdido, para mostrar para a gente que Ele nunca, nunca desampara a gente. Mas reparou, mais uma vez, né? Vamos falar aqui. Por que será? Eu fiquei pensando também, por que será esse título desse livro? Deus trabalha no turno da noite. Já pensou que é na hora em que você não pode interferir nas decisões de Deus? É a hora que a gente está dormindo? É a hora que a gente está de boquinha calada? É a hora que a gente não toma a frente de ninguém? É a hora que a gente não sai metendo os pés pelas mãos para dar uma ajudinha para o Senhor, né? Então é muito lindo, né? Pensar que nós temos um Deus que antes de você chegar lá na onde você às vezes está preocupado, né? O Senhor já chegou. Ah, o que eu vou fazer se até tal prazo tal coisa não acontecer? Como que vai ser? O Senhor já sabe. Aí eu tenho uma plaquinha aqui em casa que tá até lá em cima. Tá escrito assim: aonde Deus guia, Ele providencia. Where God's guide, He provides. Então, a gente às vezes a gente não se dá conta de que Deus ele está providenciando tudo e que já está tudo prontinho. Nós chegarmos naquele lugar ou fazermos é como fazer um bolo. Deus já, a gente ainda está batendo o bolo, Deus já está com o bolo assado. Ele só está querendo que a gente coloque a cerejinha lá, fazendo o que está determinado por Ele através da nossa vida. O que o Deus tem para a gente, o que eu entendi, né, desse capítulo 7 é que o Senhor, ele planejou tudo para a gente. Ele não planejou só o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora já foi planejado muito antes de você nascer. Ele já tinha pensado. Ele já tinha autorizado no reino dos céus a sua bênção. Ele já tinha dado ordens aos anjos a respeito
de nós. E a gente acabou de passar pela Páscoa, né? Domingo passado, esse final de semana foi bem intenso aqui na minha casa. A gente passou praticamente 3 dias assim, a igreja toda muito ativa, né? E mais uma vez foi falado, né? O que aquelas duas mulheres ficaram fazendo enquanto elas estavam indo pelo caminho chorando, pensando que Jesus estava morto lá dentro da tumba, né? O que elas foram fazendo? Foram chorando? Com certeza elas estavam muito tristes. Elas foram chorando, elas não viveram aquilo que o Senhor já tinha prometido para eles enquanto ele estava peregrinando com eles por essa terra. O Senhor já tinha ensinado para eles que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Meu Deus, por quê? O que está acontecendo? O que é que passa na nossa cabeça quando a gente sofre de ansiedade, sabendo que o Senhor já tem tudo preparado? E elas chegaram lá, elas não, dois homens que eram os anjos, né, do Senhor, disseram para elas duas: "Olha, ele não está mais aqui." Chegaram lá, elas quase caíram de costa, né, para trás, de ver a pedra removida. Jesus já tinha saído de lá de dentro daquela tumba e elas estavam lá sofrendo por antecipação. E o Ron, ele vai contando a história, então eu quero deixar esse ponto para vocês, né? Ansiedade, né? Não viva de ansiedade, você precisa confiar. É difícil? É. Mas ele está trabalhando na hora em que você não pode se meter. Bem no turno da noite. Então, ele fala, né? À medida que a vida se desenrola, você e eu, inevitavelmente, encontramos circunstâncias desconfortáveis, desconcertantes e até amedrontadoras. Você começa a pensar: jamais me aconteceu isto. Nunca estive nesse lugar antes. Nunca me deparei com algo assim antes. É possível que isso aconteça quando você entra no escritório para uma entrevista de emprego. Isso acontece muito aqui, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. Então, para a gente aqui, né, tipo, ir fazer uma entrevista num escritório ou num trabalho, para um trabalho, né, e ter que falar tudo em inglês, por exemplo, isso foi um obstáculo para mim, né? Ter que fazer entrevista no trabalho em inglês. O que eu vou falar? O que eu vou responder? E se eu falar errado? Eu posso azedar tudinho, né? Se eu falar uma palavra errada que dá outro entendimento. E quantas vezes a gente sofre por antecipação por causa do medo, né? Medo de o que vai ser daqui para frente. Pode ser quando olha hesitante pela porta de um quarto de hospital para visitar um amigo muito doente, do tipo: será que ele vai viver? Será que ele vai morrer? Ansiedade, né? De novo. Pode ser o primeiro dia de aula na faculdade. Pode ser na mudança para uma nova vizinhança, em uma cidade estranha, onde você se sente sozinho e desorientado. Eu acho que todo mundo que muda para fora do Brasil, como aconteceu comigo aqui, a Ana, Mariano, que está aí, o que vai ser? Como que vai ser, né? A gente tem um monte de expectativas e a gente não sabe como vai ser. E no meio dessas expectativas, a gente conhece a ansiedade, o medo. Depois, quando a gente chega, se a gente criou boas expectativas e alguma coisa deu errado, a gente então se sente frustrado, com vontade de voltar, a saudade, né? Tudo isso é falta de confiar que o Senhor tem tudo preparado para a gente. No dia seguinte já está completo para o Senhor. O dia seguinte, o Senhor já está lá no dia seguinte. Ele não está só aqui no presente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, onipresente, ele pode tudo. Você se vê orando como Davi? E eu achei muito lindo ele lembrar disso. Senhor,
Preciso do teu consolo agora. Quer me mostrar um sinal do teu favor? Olha Davi falando igualzinho a gente fala, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Quer me fazer saber de alguma forma que esteve aqui antes de mim? É reconfortante saber que ele andou à sua frente, que ele foi à sua frente, que ele estava lá na sua frente, que ele esteve ali primeiro, ele verificou tudo, ele preparou tudo. Oro por pessoas nessas conjunturas todo o tempo, quando estão para mudar para uma nova situação. Aí ele fala, né? Oro, Senhor, peço que vás adiante delas. Prepara o caminho para que ao chegarem possam ver que tu. Só um pouquinho. Senhor, peço que vás adiante delas. Prepara o caminho para que ao chegarem possam ver que tu estiveste ali. Faze com que saibam que tu arranjaste as coisas, escolheste-as, olhaste debaixo das camas, estocaste as dispensas. Às vezes que a gente acontece também, né, de perder o emprego, ou então as vendas, né, não, quem trabalha com vendas, né, as vendas não estão lá muito boas. Mas como que a gente vai confiar e que o Senhor está à nossa frente se a gente não consegue ter um pingo de fé como um grão de mostarda, como está escrito lá na Bíblia, para fazer até mesmo se movimentar, né? Uma montanha. E a gente nunca é capaz, né? Mas como que é esse cartão divino? Se fosse impresso, diria algo assim na parte da frente. Deus, seu Pai, Jesus Cristo, seu pastor, o Espírito Santo, seu conselheiro, Alfa e Ômega, o começo e o fim. Estava lá. É ele que está tomando conta de você. Vou ler de novo. É ele, Deus, seu Pai. É Deus, o seu Pai. Jesus Cristo, o seu pastor. O Espírito Santo, o seu conselheiro. É muito bonito pensar em Deus como nosso Pai, Jesus Cristo como nosso pastor que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, e o Espírito Santo, nosso conselheiro, que está todo dia dentro de nós, falando nos nossos ouvidos e dizendo para a gente: Senhor, obrigada, Pai, porque a gente precisa dizer para o Senhor: obrigada, Pai, porque o Senhor está comigo em todo e qualquer momento. E, e ele fala, ele provavelmente teria uma pequena nota escrita no verso, com a letra de Deus. Algo como, você talvez não tenha estado aqui antes, mas eu vim adiante de você para ver como as coisas estavam e preparar tudo. Já pensou aquela casa de visita que você chega e tá tudo arrumadinho? É assim que o Senhor faz com a gente. Ele vai na frente como se fosse uma casa de visita que você está indo visitar. Então, não precisa ter medo. E ele aqui fala, né, sobre Paulo. É só não abrir os closets, né? Só não abriu os closets, né? Das casas, né? Então, o Senhor, ele tá à frente de nós. Sempre. Deixando tudo arrumado, deixando tudo preparado, deixando tudo estocado, deixando tudo certinho. Ele não vai decepcionar. E Paulo, ele conta, né? O Ron conta a história de Paulo, em que Paulo estava indo, né, para Roma, já para ser julgado, e ele então imagina que ele devia, como ele devia estar pensando, o que ele estava pensando dentro daquele navio. Paulo, o Ron mesmo cita que ele era um homem muito de Deus. Ele era o cara, né? Mas mesmo assim, ele era de carne e osso. Colocava sandálias nos pés, uma de cada vez. Entenderam? E lutou com as mesmas emoções e temores que nós. Imagine então ele dentro desse navio, a fim de se apresentar diante de César. Ele sabia muito bem que aquela poderia ser uma viagem sem volta, que ele podia ser morto ali, terminando numa cela ou enfrentando os leões famintos do Coliseu.
Era sua primeira viagem a Roma. Não sabia o que esperava ali. Como eu disse, o medo, né, toma conta de nós. O navio que se encontrava foi atingido por um furacão. Quem vocês acham que mandou esse furacão? Apesar de ser um furacão, apesar de ser um tufão. E isso me chamou a atenção para dizer para vocês. Talvez a gente esteja passando por algo que seja completamente fora do prumo, completamente fora da casinha, completamente fora do que normalmente acontece. Mas o Senhor, ele tem os jeitos dele. E olha o que a Bíblia fala sobre o tufão, o furacão que aconteceu em cima, exatamente aonde Paulo estava navegando como preso. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado, o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir o vento. Cessamos a manobra. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol e nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, eles já estavam ali, e está escrito em Atos 27, de 14 a 15. Então, eles já estavam ali de que jeito? Sem esperança nenhuma, nós não vamos chegar em Roma. A gente vai morrer todo mundo. E no meio do caminho ele encontra essa forte tempestade. O navio vai à deriva, sem ninguém saber para onde. As nuvens negras e densas encobrem o sol e as estrelas por muitos dias. Paulo deve ter orado e esperado um cartão de visita divino. E recebeu. Certa manhã, ele fez o seguinte anúncio aos seus companheiros de viagem famintos e desesperados. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Olha o que eu falei de medo, desânimo e ansiedade. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha, Deus apareceu para ele. Quão perto nós estamos de Deus para ouvir a voz dele, mais uma vez. Para saber que o Senhor está com a gente. Para confiar naquilo que ele está falando para a gente. Se Deus falou para Paulo, olha, é necessário que você vá e compareça perante César. Se ele falou isso, é porque o navio, eles não iam morrer. É porque o navio não ia naufragar. Não, é porque as coisas iam acontecer. Ele disse, ninguém vai se perder. Ele disse, todos quantos navegam contigo. Gente, a Bíblia não mente. Quantas vezes o Senhor fala com a gente isso, exatamente essas palavras. E a gente faz o quê? Vou procurar fazer outra coisa. Vou seguir um caminho mais curto. Vou seguir em outra orientação. E ele ainda fala, em Atos 28, de 13 a 15. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, porque ele estava com medo. Ele era o cara, mas ele estava com medo. Então, como você está vendo, o cartão de visita do Senhor estava à frente de Paulo. Estava lá na frente. E ele ainda cita, né?
Você pode até imaginar a oração de Paulo. Obrigado, Pai. Tu sabes o que eu precisava disso. Tu sabes como isto alegra o meu coração. Como és bom para mim. Foste adiante de mim e enviaste alguns amigos para me encorajar, me dar-me forças. Por causa da tempestade, o navio não foi à deriva, mas eles pararam em algum lugar aí dessas cidades que eu já citei o nome, que eu não preciso voltar lá para ler, que está escrito em Atos 27. E então eles tiveram tempo de se encontrarem com alguns irmãos, e olha o propósito do Senhor: fazer com que aqueles irmãos encorajassem Paulo, desse ânimo para ele. É verdade que algumas vezes, eu vou ler antes um negocinho aqui para vocês. A Bíblia chama o Senhor Jesus de começo e fim da nossa fé. Foi ele que iniciou o nosso andar de fé, é ele que espera na linha de chegada. Então, de novo, eu quero ler essa frase. Foi ele que iniciou a sua jornada de fé? Então, é ele que te espera na linha de chegada. Você não pode esperar outra coisa. Se é o Senhor que te trouxe para algum lugar, te levou para algum lugar, ele vai estar com você na linha de chegada. Ele não vai te livrar da corrida, mas ele vai com você até chegar na linha de chegada. Ele é o bom pastor que sempre vai adiante das ovelhas. Como nosso precursor, ele até provou a morte por nós e absorveu o seu aguilhão. Ele foi ao céu adiante de nós e está preparando um lugar para nós e nos aguarda lá. Nós servimos um Deus de detalhes. Mais uma vez, eu quero dizer isso. Um Deus que, antes de subir aos céus, disse: olha, pessoal, animem-se, continuem o que vocês aprenderam. Eu estou indo na frente de vocês, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, dentro de vocês. E eu vou lá fazer o quê? Continuar aquilo que eu comecei. Para quando vocês chegarem, lá ter uma morada para vocês. Vocês vão ter um lugar. É verdade que algumas vezes ele parece desaparecer em momentos críticos em nossas jornadas. Você fala, cadê Deus? Né? A gente de vez em quando dá aquelas, né? Deus, onde é que o senhor está? Que o senhor não está me vendo. Senhor, o senhor não está me vendo, o senhor não está vendo as coisas acontecerem. Mais uma vez, né? Como aconteceu na história de Paulo, Deus chegando nos 45 minutos do segundo tempo. Né? Ele não estava atrasado, ele estava na hora certa, fazendo. E o objetivo daquele furacão, daquele tufão, era encorajar Paulo para que quando ele chegasse lá, ele não chegasse perante César de cabeça baixa. Ele foi até Roma e ainda pregou lá. Então, o que era para ser uma desgraça na vida de Paulo foi mais um acontecimento de vitória. E o Ron ainda continua. Essas são justamente as ocasiões em que você precisa ser reassegurado pelo Salmo 139. Então, se eu fosse você, eu pegaria o cartãozinho de visita que o Ron mandou aqui nesse capítulo aqui que está na página anterior, que está escrito assim: Deus. Na frente você faz um cartãozinho, na frente você coloca Deus, seu Pai, Jesus Cristo, o seu pastor, o Espírito Santo, seu conselheiro, Alfa e Ômega. Ele é o começo que começou tudo isso e ele é o fim. E eu colocaria embaixo, para você não esquecer desse cartãozinho de visita, isso aí, Michele, Salmo 139. Que quando der o desespero na sua cachola, você pega e vai ler o Salmo 139. Que daí, você como Paulo, vai se lembrar que Deus está cuidando de tudo. E que você não vai perecer em Roma. Que o Senhor vai te levantar
e Já vai te colocaria levar. Espírito Santo, meu conselheiro, não seu. Exatamente. O Espírito Santo que vai estar agindo dentro de você. Enquanto você dorme, o Deus que trabalha no turno da noite vai à sua frente para investigar a estrada e preparar o seu caminho. A Bíblia Viva traduz o Salmo 139 assim: Tu preparas o caminho à minha frente e me dizes onde parar e descansar. Exatamente o que aconteceu com Paulo, gente. Vamos pensar que o livro. Qual era o livro que Paulo lia? Ele era entendido a respeito. Qual era a Bíblia que Paulo lia? Foi o Deus que foi à frente de Abraão quando Deus mandou que o Abraão separasse tudo para imolar o filho dele, acabar. Mas como? Ele confiou, ele foi até o final. Quem foi que deu aquele filho? Que foi que o Senhor prometeu? Começa a lembrar das promessas que o Senhor te deu. Que foi que Deus prometeu para Abraão? Sai da tua terra, olha, sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha para as estrelas, tá vendo? Você pode contar? Não. Então, assim também vai ser sua descendência. Como que Deus ia mandar matar o filho dele? Não. Ele confiou. Mas, Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor que me deu esse emprego. Foi o Senhor que me deu essa casa. Foi o Senhor que me deu esse lugar. Foi o Senhor. O Senhor está trabalhando. Confia. Você tem que confiar. Senhor, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Me mostra o teu propósito. Ele não deixa o cartão de visita, como ele não só deixa o cartão de visita, como também coloca às vezes algumas instruções a lápis. Ele marca de alguma forma o caminho. Pode não ser uma nuvem ou uma coluna de fogo, como aconteceu lá no deserto, como fazia para ordenar os israelitas, mas pensará em algo, deixará traços da sua passagem. Olha, internet, né, de hoje fala, e você verá sinais. Você verá sinais. A gente olha toda hora aí. O povo falando, você vai ver sinais de que as coisas vão começar a dar certo. Pede sinal para o Senhor. Eu vivo descansando em Deus porque eu sou humana, igual o autor aqui falou. Eu sou de carne e osso. Eu calço sapato um de cada vez, como ele disse. Não consigo fazer tudo de uma vez só. E a gente tem muita coisa que o Senhor permite para que a gente passe porque ele tem um propósito. Mas, como eu disse, né, que eu fiquei pensando aqui, a gente é muito intrometido. Então, eu fiquei pensando no título desse livro, né? Ele trabalha no turno da noite, por quê? É na hora que nós estamos o quê? De boquinha calada mesmo, né? Pra gente não ficar se intrometendo, pra gente não ficar metendo a colher na onde a gente não foi chamado, pra gente não ficar dando palpite para Deus, falando para ele, e se o Senhor fizesse assim? Ah, e se eu fizesse assim e o Senhor me abençoasse? Então, então você vai ver alguma coisa, vai ouvir alguma coisa, vai ser lembrado de alguma coisa, sem tirar uma fragrância suave. Receberá um telefonema ou experiência inesperados. As circunstâncias podem mudar de repente. Ou o correio lhe trará um cheque imprevisto. É que aqui, gente, a gente recebe cheque por correio, por isso que ele falou cheque imprevisto, tá? Mas aí vamos falar agora de Pix, né? De transfer aqui pra gente. De repente alguém vai botar lá um Pix, né? Na tua conta, um e-transfer vai aparecer lá. Como aconteceu, nunca vou esquecer aquele testemunho da Fabi, né? Daquele homem que apareceu lá na porta, né, Fabi, que você foi ajudar, não foi isso? Da cesta básica, né? Lembra? Então, aí aí você vai olhar para essas coisas, vai receber um abraço de uma irmã
ou de um irmão sorridentes, do quais nunca esperaria tal atitude. Então você dirá: ah, isso veio de você, né, papai? Ele já esteve aqui e já deixou um recadinho, né? Deixou um recado. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não preciso me preocupar com nada. Mantenha então os seus olhos abertos. Mantenha o seu coração aberto. Fique à espreita. Aquele homenzinho engraçado junto à bomba de combustível pode ser o Lily com as instruções. Ou um anjo com a mensagem. Lembram da mulher que eu falei, das duas mulheres que foram lá para a tumba de Jesus? E elas foram lá e elas encontraram, então, os anjos do Senhor lá, né? Ou um anjo com uma mensagem, ou um novo amigo cristão que está pronto para andar com você no escuro. Deus pode ir adiante de você por algum tempo, mas ele nunca o deixará sozinho. Nunca, nunca te deixará sozinho. E esse foi o capítulo 7. Alguém quer falar alguma coisa do capítulo 7? E no Salmo 139, versículo 5, está escrito assim: olha, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Tu me cercas por detrás, outra versão, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Então, tem até uma música, né, que fala sobre isso, né? Da Aline Barros, né? Aquela sonda-me, Senhor, e me conheces. Eu ia colocar essa música para vocês, mas eu vou colocar no grupo, tá? Para não ficar incompridando aqui e deixar você, como eu fiz hoje de manhã, depois que eu acabei de revisar os 2 capítulos, de orar enquanto eu ouvia essa música. Só ouve a música e vai confirmando as palavras que você ouvir, e vai ser bênção na tua vida. Então ele começa falando sobre o capítulo 8, falando sobre um lugar onde ele mora que eu identifiquei muito parecido com o Canadá. Era neve que não acabava mais, né? E o estado de Minnesota, onde cresci, tínhamos neve de verdade. Eu vou ler para vocês saberem o que é neve de verdade. Não o tipo pálido, tímido, da costa ocidental, que se faz passar pela neve autêntica, sabe? Que vocês veem aí no sul aí. Ai, que lindo, cai e derrete. É verdade, Mônica, você usou no capítulo 2. Verdade. Não o tipo de neve parecido com açúcar, com o qual os habitantes do Sudeste se entusiasmam tanto. Que é aqueles floquinhos, né? Que vocês veem assim desenhado, né? Essa é a neve genuína, original do meio oeste, que invade a paisagem em princípios de setembro e não cede o teu lugar até a primavera do ano seguinte. É mais parecida ainda com Orwa, onde a Ana mora. Você sabia que o Léo disse que amanhã tem previsão de cair 20 centímetros? Aqui não, amiga. Praise the Lord, aqui tá chovendo. Eu falei, vai lá para San Edward. Não, aqui tá com clima de que vai chover também, mas eu falei, não, 20 centímetros não, pode ir lá para os nortão. Aí, na hora que você começou esse capítulo, eu falei assim, bom, se cair a neve, eu vou fazer o boneco de neve só para mandar para o grupo. E o anjo, né? Ele fala, né? Depois ele vai citando Mas aí já era para ter acabado isso, já, não era? Mas não era boneco, não, eu falei errado, é o anjo. Já era, meu filho, abriu, a neve já tá derretendo e não cai mais. Já tem essa previsão de 20 centímetros, não é uma nevezinha para cair e derreter. Mas quando a neve não caiu em dezembro, um canadense falou assim para mim, ó, tô com medo do mês de abril. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tá atrasado aqui. Isso quer dizer que pode se estender mais. E também, pra gente, pode significar um calor muito mais intenso, como foi esse ano aí no Brasil, né? Um calor bem mais intenso. Então, é a neve que faz você esquecer que existe no mundo cores chamadas verde ou marrom. Então, até é engraçado que eu não gosto de carro
é cinza, eu não gosto de carro branco e eu não gosto de carro preto. A gente gosta tudo colorido. E dentro de casa eu fico tentando colocar algumas cores. Então, até uma amiga minha que mudou para cá agora, é, eles estão começando a formar a casa deles, né? O apartamento deles. Aí ela falou para mim: eu vou comprar um tapete. Aí eu falei: que cor que são as coisas? Quais são as cores que tem? É tudo branco e preto. Eu falei: credo! Aí eu fiquei pensando, né? A gente muda tanto de conceito, né? Que no Brasil a gente só queria carro prata, prata, prata. Né? Eu acho que é porque é muito colorido. Então, ele conta a história, né? Que é, ele fala, né? Que a neve também tem seus. Gente, eu vi aqui só. Eu sou imigrante, tá? Então, para ele é lindo, maravilhoso. É hora de brincar na neve, de fazer guerrinha, de fazer anjinho, de deitar, fazer na neve, correr, andar de patins na neve, fazer escultura de gelo lá em Orwa, tomar chocolate quente, ir lá no pico lá das montanhas, lá, como é que chama mesmo, Ana? Aí, esqueci o nome. Lá na onde a gente tem o. Ir para um spa, né? O Nordic, e ficar lá no spa com águas quentes. Imagina, naquele frio desgramado, imagina. Aí fazer um anjo de neve, basta ficar de pé no meio do quintal, alto e ereto, e atirar-se ao chão de costas, com os braços estendidos. Então é aquele anjinho, né, que faz assim, vocês sabem, né? Que faz assim com o braço. E aí, finalmente, você começa a mover os braços e as pernas numa espécie de movimento. E ele vai falando, né? Naqueles dias a gente fazia uma porção de anjos e fazia uma bagunça, a rua inteira, badernava tudo, imagino, né? Depois virava tudo gelo, aquilo, como era difícil, né, para as pessoas que iam caminhar. Eu fiquei já pensando nisso. Aí, até que toda a vizinhança ficasse cheia deles, como se um vasto esquadrão de anjos tivesse aterrissado em Bloomington, Bloomington, para descansar, com centenas de crianças do bairro construindo anjos de neve, travando batalhas campais, marcando linhas para jogos violentos e futebol no gelo. Então, vocês imaginam, a brincadeira perdi então a graça depois de procurar em vão neve virgem. Até o fim da tarde, não tínhamos outra escolha senão ir para casa e descansarmos, né? Cansados. Aí ele fala, né? Mas Deus estava trabalhando no turno da noite. Ao acordar na manhã seguinte, contemplávamos um milagre. Neve nova, neve fresca e bela. Para ele, né? Aí então ele fala: campos de batalha tinham sido completamente cobertos, como se Deus tivesse passado uma borracha em tudo para eles começarem tudo de novo as brincadeiras. E eu vi deles, né, com isso, olhando para o lado bom da coisa, né, gente? O melhor de tudo é que podíamos voltar e fazer anjos. Anjos melhores. Era um novo começo. Passado era passado. Não se podia sequer localizar as ruínas das batalhas de ontem. Isso é ótimo quando se trata de um bairro, mas e quando se trata do quintal das nossas vidas? Aí que entorta, né? E as coisas que desejamos esquecer são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. A inocência pisoteada, as batalhas e as brigas, as palavras que nunca deveríamos ter dito, as ruínas de alvos inacabados e sonhos desfeitos. Você já colocou a cabeça no travesseiro à noite, desejou poder começar tudo de novo? Você já desejou poder apagar as palavras ditas ou anular certos atos? Ou tomar um caminho diferente do que foi tomado? E ele fala do Salmo 51. Vocês sabem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também cometeu pecados de carne e osso. Ele era também. O meu pecado, Salmo 51, está sempre diante de mim. Era como um risco fundo na lente de um óculos.
Para onde quer que eu olhasse, podia ver as feias cicatrizes do passado. A lembrança dele não se desvanecia. O sofrimento por causa dele não acabava. Pensar sobre ele lançava uma sombra sobre qualquer momento agradável. O passado estava sempre ali e à sua frente. A esperança nova e branca e a alegria da sua juventude pareciam pisadas e manchadas irreparavelmente. Certa noite, então, bem tarde, antes de ir para a cama, antes de entrar debaixo das cobertas para outra noite insone, ele caiu de joelhos, que é o que nós deveríamos fazer. Abriu seu coração ao Senhor, levou suas tristezas a Deus, no momento exato em que ele batia ponto para o turno da noite. E o versículo 1 e 2 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. E ele vai descrevendo o que Davi foi pedindo. E ele ainda fala sobre confessar os nossos pecados. Eu não sei se ele não fala aqui no livro, mas se algo deu errado, se você se arrepende de alguma coisa, a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem é fiel e justo? Deus. Deus, o nosso Pai. Davi teve de enfrentar as consequências das suas decisões pecaminosas pelo resto da sua vida. Não sei se vocês sabem, Davi tinha muitas mulheres, mas morreu sozinho. Morreu sozinho, sem ter alguém em que ele pudesse reclinar-se, né? A Bíblia fala que tinha uma moça, né? Eu não sei exatamente o que era, qual a idade, né? Mas tinha uma pessoa em que poderia segurar na mão dele, mas ele não teve sequer um alívio, mas que ele não sabia de mais. Ele fala aqui no livro, mas que imenso alívio saber que não havia mais nada, nenhum impedimento ou sombra entre ele e o Senhor, a quem ele amava. Porque fica a vergonha, fica o preço do pecado que fica sobre nós, o jugo, o inimigo que é um acusador que fica o tempo todo lá mostrando para você. E ele fala que em Isaías 1,18 está escrito assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã dos carneiros, né? Isaías 1,18. Isso parece um convite para mim. Parece um pai que quer que seus filhos que estão tristes, sofrendo, feridos, voltem para ele. E aí ele cita a história da moça que era garota de programa dos motoqueiros, né? Aí ele fala que a história é longa, de uma moça chamada Sherry. O inimigo, o que eu tirei dessa história? O inimigo é especialista em querer nos despir e mostrar o nosso pecado. Ele é especialista. Muitas coisas pouco atraentes são cobertas pela neve do inverno. Mas quando chega a primavera, elas aparecem de novo. São feias e ofensivas aos olhos como sempre. Mas quando Deus perdoa o pecado, o pecado vai embora. Ele o remove e se esquece dele para sempre. É tudo por causa do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ouça. E a vós, outros que estáveis mortos, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que estava
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Não há necessidade, isso está escrito em Colossenses 13:15. Não há necessidade de acordar de manhã e olhar para a desordem de ontem, cheia de pisadas a esmos, batalhas, ruínas, atalhos reveladores e imitações tortas de anjos. O Deus que trabalha no turno da noite pode cobrir tudo de um branco deslumbrante, puro, sem fim, mesmo que você não more no Minnesota. E eu escrevi, ou no Canadá. Né? Mesmo que você não more. Então, o Senhor tem o poder de lançar no mar do esquecimento tudo que está para trás. Então, esses 2 capítulos, eles estão muito interligados. Ele vai à nossa frente, mas ele vai à nossa frente, independente do que você está deixando para trás. Independente. O Senhor está tomando conta de tudo. Ele já anulou, apagou o seu pecado e está pronto para te dar um futuro brilhante e melhor. Também vi com esses 2 estudos um outro lado da moeda, que é: muitas pessoas não estão preparadas para viver um futuro melhor porque vivem de passado. Vou repetir. Muitas pessoas não estão preparadas para viver um futuro brilhante porque não conseguem largar o passado. Por causa do passado. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas eu tive aquilo. Ah, mas fulana me falou isso. Ah, mas... E aí vem a falta de perdão, a falta de amor e por aí vai. Então, Deus, ele está trabalhando no turno da noite para fazer tudo ficar melhor. Tudo ficar lindo de novo. E ele pode apagar tudo de maneira que você nunca mais, que ele nunca mais se lembre de nada. Nós é que somos insistentes e ficamos nos lembrando ou lembrando os outros das coisas que já aconteceram. Então, uma coisa que eu acho muito legal na cultura aqui dos canadenses é que eles têm facilidade de virar a página. Muita facilidade. Então, se você está num trabalho e de repente o seu chefe vai te dar uma bronca, não fique esperando a cara feia dele depois de 5 minutos. Se ele for canadense. Se for imigrante, ele vai ficar de cara feia. Mas se for canadense, ele vira a página muito fácil. Ele não fica trazendo de volta o que já aconteceu. Então, eu tive uma história de uma mãe que aqui que tem a canadense, que tem a menina aqui no meu daycare, e aí a menina, ela ficou doente e ela postou no Instagram dela: alguém mais aqui tá doente por causa de doença que filho traz de daycare? Eu falei, hã? Eu já tava com a filha dela aqui. Não, a filha dela viria no dia seguinte. E eu tava dando uma passada na rede social na hora depois que eu almocei. E eu vi aquele escrito, eu falei, não. Eu vou ligar para ela e vou falar com ela. Eu não gosto. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi a Camila Barros falando essa semana, que quando alguém falar mal de você e uma terceira pessoa chegar para você dizendo: ai, por exemplo, se fosse para mim, Roberta, você viu o que a fulana tá falando de você? A melhor coisa que você tem a fazer é dizer: não, eu não vi, manda um beijo para ela, já que você viu. Entendeu? Faz isso. Não permita entrar fofoca. No meu caso, não era uma fofoca. Era a rede social da mulher que estava dizendo que ela estava falando mal do meu daycare. Eu falei, mas é doida, né? De galocha, né?
Aí eu liguei para ela e falei: ó, o que é aquilo que você escreveu lá? Você pode tirar, por favor? Sua filha tá doente? Ela falou assim: não, ela não tá doente, eu que tô doente. Aí eu falei assim para ela: então, mas você escreveu que ela trouxe doença do daycare, ela nem estava aqui nesses dias. E você falou que ela trouxe doença do daycare. A gente tem muitos amigos, ela é da mesma igreja que eu. A gente tem muitos amigos em comum lá na igreja. As pessoas vão olhar e vão pensar que aqui não é um lugar desinfetado, não é um lugar limpo, porque era um vírus que ela estava. Então, o que você que levou daqui do meu daycare, por que você falou daycare? Você frequenta a mesma igreja que eu, a sua filha vai na mesma sala que mais 10, 15 crianças vão. Ela pode ter pegado isso de lá, desse lugar, da igreja, pode ter pegado da sua vizinhança, pode ter pegado de alguma casa de alguém que você foi visitar. Você não escreveu que você ficou dentro de casa e só veio da sua casa para o daycare. Você trabalha num retirement home, de repente você pegou lá. O retirement home é onde ficam os velhinhos. É o asilo daqui. Eu falei, e de repente você pegou lá, onde você trabalha. Eu não gostei daquilo que você escreveu. Você pode tirar, por favor? Ai, me desculpa, eu não queria. Eu me expressei mal, eu não queria dizer isso. Nossa, me desculpa, ainda bem que você veio falar comigo. Que senão, se outras pessoas que viram pode estar pensando a mesma coisa a seu respeito e você ir falar com você e você ficar chateada comigo. Eu falei, pois é. Já viu aquela história que está escrito lá na Bíblia que às vezes um pouquinho mais de fermento pode estragar toda uma levedura? Pode estragar toda uma receita? Um pouquinho mais de fermento? Então, você pode tirar, por favor? Ai, posso, me desculpa. Eu falei, ó, se ela estiver doente, ela não pode vir pro daycare amanhã, tá? Que essa é uma regra. Se estiver doente, fica em casa. Daí, ela não tá doente. Eu falei, tá bom. Aí, quando ela chegou na porta, no dia seguinte, eu tava esperando ela lá e falei pra ela, tudo bem? Eu falei, né, já eu, né, brasileira, né, tá tudo bem? Tá. E ela tá bem? Não tá doente, né? Ela, não, olha, tá tudo bem, me desculpa, tá? Então na cabeça dela já tava tudo bem, já tava belezinha, e eu ainda tava ruminando aquilo, eu ainda tava querendo matá-la na unha, né? Aí, e eu tomei uma grande lição disso, que eles viram a página. Ela não ficou chateada comigo, porque eu tô falando para vocês aqui de uma maneira muito assim, né? Mas quem me conhece sabe como que eu sou. Eu não falei com essas palavras exatamente. Então, eu fiquei muito brava com ela. Então, assim, a gente precisa aprender a virar a página mais fácil e saber que as coisas do passado, elas não vão ser vividas de novo. As coisas do passado ficaram no passado. E se elas forem vividas de novo, e o inimigo repetir o que ele fez na sua vida, te proporcionou para você cair. Se você cair de novo na mesma pedra, é porque você não está vigiando, e isso é o próximo capítulo. Ele está me vigiando. Tá bom? Então, o próximo capítulo vai também ser muito bom. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aqueles que te guardam. E é isso mesmo. Não sei se a Lu pôs um exemplo aí. E é assim. Às vezes a gente fica cobrando das outras pessoas o tempo todo. Às vezes a pessoa quer esquecer o que ela fez e a gente tá lá, ó. Então, você lembra? Você lembra que você fez isso, né? É que nem a história do GPS. Eu fiquei pensando aqui. Se o Ron tivesse com a mulher dele, ela ia falar: por que você não pediu informação lá atrás? Você andou um tempão sem pedir informação, né? A história do GPS lá do capítulo 7. Então, assim, a mesma coisa é pra gente. O que é que você não consegue largar para trás que Deus já deixou?
para que o seu futuro seja brilhante. Deus já está lá no seu futuro te esperando. Tá prontinho. Gente, é como a história de Moisés. Canaã já estava lá. Estava lá, pronta. Tinha gigantes? Tinha dificuldades? Tinha. Mas já estava lá pronta. No entanto, ele não entrou. Essa é a nossa parte. Confiar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é o Deus presente que anulou o seu passado através da cruz e que já preparou o seu futuro. Tá bom? Então esse é o capítulo 8. Alguém quer falar alguma coisa? Que te chamou a atenção? Bem mamão com açúcar, né, gente? Isso aqui, esse livro é cheio de sobremesa. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Né? Alguém quer falar? Não? Então vou encerrar a gravação.